Ei, queridos, eu sou a pastora Gisele da Silva, esposa do pastor Anderson da AD Lagoinha, e nós estamos aqui para apresentar uma série muito especial referente ao mês das mães. E a série que nós recebemos de Deus, né, direcionamento para falar com todas vocês, foi Maternidade Real. E o que é maternidade real? Hoje você vai conhecer um pouquinho da história de cada uma de nós e uma realidade que nós vivemos, né? Porque nós não vivemos em fábulas, a nossa vida é uma vida real. Então nós queremos passar para vocês essa realidade. E a realidade da maternidade. Maternidade é algo tão especial, tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. E como lidar com tudo isso? Como fazer a partir do momento que nós descobrimos que somos mães? Porque nós entendemos também que não somos mães só apenas quando a criança nasce, mas sim desde a concepção, desde quando temos consciência que estamos gerando uma vida, dali em diante já nasce uma mãe. E para colaborar com tudo isso, eu quero compartilhar com vocês o versículo base que está em Provérbios 31, que nos diz sobre a mulher exemplar. E fala que a mulher exemplar, ela é uma pessoa muito preciosa e feliz aquela que acha. E lá no finalzinho do texto vai dizer que os seus filhos se levantam e dizem que ela é uma mulher bem-aventurada, ela é uma mulher feliz. Mas não se preocupe, porque quando nós lemos Provérbios 31, a gente imagina, jamais eu vou conseguir ser como esta mulher. Mas o versículo termina dizendo que a mulher que teme ao Senhor, essa sim será elogiada. Ou seja, aquela mulher que busca ter o temor de Deus na sua vida, ela consegue sim ser uma mulher exemplar, não só na maternidade, mas em todas as áreas da sua vida. E já aproveitando aqui esta oportunidade, eu quero deixar um recadinho para vocês. Se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever, né? Se você já gostou aqui desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe ali a sua curtida, curte, né? E compartilhe também esse conteúdo a outras mulheres, as pessoas que você sabe que precisam ouvir um pouquinho de tudo isso. E quero apresentar aqui para vocês, né? Hoje eu não estou sozinha, nós estamos aqui numa equipe de mulheres e elas vão se apresentar a vocês. Olá, tudo bem? Eu sou Sayonara Santos, sou aqui de Lagoinha. Nós estamos aqui realmente reunidas, unidas com um só propósito, falar sobre a maternidade real. Seja bem-vindo a todos vocês que estão nos vendo, nos assistindo. Como disse a nossa pastora, esse foi um projeto que nasceu no seu coração, mas que vem de encontro a todas nós, que somos mães e aquelas que ainda pretendem ser mães, né? Que não seja só o nosso conhecimento, mas que você também venha compartilhar conosco o seu conhecimento. Compartilhe com o máximo de mulheres que você puder, para que nós possamos também ter esse conhecimento das suas experiências e somar a outras mulheres, né? Nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, fazendo tudo com decência, com ordem, e sabemos que todas nós temos maternidades para transferir a outras mulheres. Eu sou mãe de 6, temos aqui mais 2 convidadas, a Carol, a Franciele, e elas já vão se apresentar para vocês também. Olá, pessoal, meu nome é Franciele Santos, eu sou mãe gestante, estou gestando uma vida, gestando uma mãe, e vou compartilhar com vocês esse momento tão especial da nossa vida. Olá, eu sou Caroline Viana, já sou mãe de um bebê lindo de 1 ano e estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa maternidade real, realmente, na prática, e como está sendo tudo isso. Espero que esse programa entre no coração de vocês, compartilhe com quem vai realmente agregar no conhecimento de cada um. Muito obrigada por estarem aqui. Que bênção, meninas, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu quero já dizer que o dia de hoje, primeiro nasceu no coração de Deus. Hoje eu estava comentando com meu esposo que há uns 2 anos atrás, uma irmã, uma idosa da igreja que a gente pastoreava, eu terminei de ministrar algo no círculo de oração e ela veio até mim e ela disse: eu vejo você em uma mesa, falando para mulheres.
E naquele tempo eu trabalhava numa casa de recuperação de mulheres e eu pensei no meu coração, perfeito, eu vou conseguir um momento para estar palestrando para elas, né? E aí quando eu pedi a oportunidade de estar palestrando para aquelas meninas, foi rejeitado o meu pedido, né? E logo depois eu pedi demissão e eu me esqueci daquilo. E quando a gente estava projetando ali naquele primeiro momento que a gente teve a nossa primeira reunião e teve até a maquetezinha assim da mesa, aí o Espírito Santo veio, aí a mesa que eu já tinha falado que você iria falar para mulheres. Então esse momento é especial porque já foi projetado por Deus, não foi algo do nosso coração, algo só da nossa vontade, que isso venha confortar vocês também, né? Para que vocês saibam que nós estamos sendo direcionadas por Deus por este momento. E que sim, vamos alcançar o coração de mulheres que estão necessitadas de uma palavra, porque não vamos falar apenas de experiências nossas, mas sim base, né? A base maior que é a palavra de Deus, é o temor de Deus que nós lemos aqui, né? Que nós comentamos de Provérbios 31. E o que vocês acham? Vou me direcionar aqui para a Fran, né? Qual a expectativa, Fran, sobre esse tema, maternidade real? Você que é a nossa mãe gestante, a nossa linda mãe gestante, né? Quando há uma gestante no nosso meio, né? Como você comentou aqui há pouco, como é bom, a gente é tão mimada, né? A gente recebe tanto carinho. E como é para você essa expectativa de maternidade? Qual é a sua realidade de maternidade hoje? Ai, meninas, como eu também estava comentando antes, esse tema mexe muito comigo. Porque sempre foi um sonho. E tive que esperar bastante. Mas... Fica tranquila, se emocionar faz parte. Mas como a pastora falou, né? Deus não é homem para que minta. As promessas de Deus permanecem. Então, para a gente, muito tempo, e para Deus talvez não tenha sido tanto tempo assim. Foi o tempo necessário para me aprimorar, para mim ouvir, aprender a ser mais prudente. Eu acredito que a gente aprende com as experiências. E as experiências que nos reforçam, que nos levam a se identificar e ser melhor. Então, eu entendo esse momento de maternidade como um momento único, uma experiência extraordinária, que a gente vê a mão de Deus mesmo, porque existe uma criança sendo gerada dentro de mim, e toda vez que a gente vai fazer um ultrassom, eu vejo ela, fico, meu Deus, que perfeição, como é que pode tudo isso ser gerado dentro de mim? Então, eu lembro das promessas de Deus, eu lembro que esse sonho já foi gerado no coração de Deus antes de ser gerado em mim. Então, eu acredito que a minha filha é promessa de Deus desde o ventre, e ela vai ser bênção e vai só prosperar na casa do Senhor. Isso eu tenho certeza. Que alegria. Nós se alegramos juntas, né? Sim. E mãe é para toda a vida, né? Eu costumo dizer que a gente não precisa, às vezes, se apressar, se atropelar, eu quero ser mãe, porque a partir do momento que nós, né, temos ali a consciência de que somos mães, agora você é mãe até o dia da sua morte, você sempre será mãe, né? Logo a sua filha vai estar adulta, logo assim, né, no modo de dizer que o tempo passa muito rápido, e você não vai deixar de ter o mesmo cuidado, né? E então mãe vai ser sempre para toda a vida. Porque nós temos aqui a Sayonara, né, que já vai ser avó, no caso. Isso mesmo. E ela continua sendo a mesma mãe, né? Muda ali as situações, muda os ciclos, mas ainda é mãe, né? E agora você, querida Carol, qual a sua expectativa sobre esse tema, maternidade real? Eu acho que é um tema que fala realmente muito forte com quem já é mãe, principalmente, né? Porque quem não tem a realidade da maternidade, eu digo por mim, porque eu falava que ok se eu não ser mãe, né? Tudo bem, acho que vai dar tudo certo. Mas quando a gente se torna mãe, a gente vê que a gente precisava isso. Quando Deus projetou isso no coração dele, de formar homem e mulher, ele projetou esse sentimento maravilhoso. E é uma coisa que eu acredito que não é só um sentimento de amar,
é um amor muito mais profundo. Eu tenho uma tia que ela sempre falava pra mim, Carol, tu só vai entender o amor de Deus quando tu tiver um filho. Então, essa expectativa da gente conversar e falar sobre a maternidade, para aquelas mães que querem, mulheres, né, que querem ser mães e tem um pouco de medo, é trazer tranquilidade, que apesar de as dificuldades que a gente tem e encontra, Deus vai estar sempre nos suprindo, nos dando orientações para que a gente consiga seguir em frente, né? E a maternidade, eu acho que é algo maravilhoso. Eu não consigo me ver sem o meu filho, sem o meu menino. É inexplicável devido a isso. Exatamente. Né? Depois que a gente é mãe, né? A gente tem esse amor de mãe, conforme, né? Deus coloca no nosso coração. E a gente não consegue deixar de ser mãe, né? Eu vou tirar um dia de descanso só eu, meu esposo. Não tem. Né? Você não consegue sair, porque você sabe que tem um filho em casa. Exatamente. Né? É algo extraordinário. Exatamente, é isso. E acho que as expectativas são bem altas, né? Porque a gente está preparando para o que Deus está projetando aí para os próximos episódios também, né? Que a gente vai estar falando aí. Sim, vai ter muita coisa boa, né, Sayonara? Com Fala certeza. um pouquinho desse tema, Sayonara. Você que tem uma grande experiência. Verdade, né? Ser mãe de 6 tem que ter muita experiência, né? Porque quando a gente se torna mãe, eu me tornei mãe muito jovem, né? Aos 17 anos eu tive a primeira filha, já sou casada há 35 anos. Então, desde que você se torna mãe, você se torna uma mulher completa, né? Isso não quer dizer que você, por não ser mãe, não é uma mulher completa, mas é algo que te completa, né? Então a gente começa a ter mais responsabilidade, maturidade, nós não pensamos mais só em nós, né? Pensamos nos nossos filhos. E no meu caso, né, que foi uma sequência, 6, mas eu sou grata a Deus por a vida de cada um, porque todos eles são parte de mim, né? Todos eles têm um pedaço de mim, né? Somos eu e o meu esposo, temos algo em cada filho, né? Então a gente consegue ver a grandeza de Deus, né? Quando a gente está com ele no ventre, quando ele é bebê. Eu, como já tenho filhos casados, agora vem a minha primeira netinha, Maria Júlia. Então, eu quero dizer assim que maternidade real é isso. É que cada um tem uma experiência diferente. Nós somos mulheres, mas nós temos realidades diferentes, né? Não importa sua classe social, sua raça, tudo que você faz é em prol do seu filho. E isso é um dom de Deus, é uma dádiva. Muitas mulheres desejam, almejam ser mãe e por algum motivo ou outro ainda não conseguiram. Mas eu quero decretar bênção na sua vida, que você que deseja, que almeja, creia no Senhor, porque Ele pode realizar esse milagre. Nós, como mães, contemplamos muitos milagres. Nossos filhos passam por dificuldades que a gente sente, né? Eu digo assim que quando alguém fere um filho seu, ele fere você. E quando a Franciele tiver a Maju nos seus braços, né? Ela vai entender. Então, quando alguém fala de um filho nosso, quando alguém toca, é como se tocasse diretamente na gente, né? Então, ser mãe é inexplicável. É realmente só sentindo, só vivendo para poder ter um conceito assim mais completo, né? Eu sou grata a Deus e sou escolhida, eu creio, né? Geração de nação, né? 6 filhos, então, e essa prole continue, que venham muitos netos por aí, essa é a expectativa. Filhos lindos, né? Para quem ainda não conhece, né? Se tiver a oportunidade de conhecer, mas são 6 filhos, filhos lindos, filhas, os genros. Gente, essa mulher é muito privilegiada por Deus, Amém, né? glória a Deus. As noras, uma das noras, né? Então, realmente é um presente de Deus. E como a Carol comentou, né? E é algo muito lindo entender isso, o amor de Deus, né? Na nossa vida através, porque há um versículo mesmo em Isaías que Deus fala, né? Deus se coloca na posição, no lugar de mães, para que o povo venha entender. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta. Imagina, isso parece que é uma coisa, né? Não dá para acreditar. Ainda que aconteça, a gente como mãe, que não consegue deixar o nosso filho, às vezes, no colo nem da nossa própria mãe, um pouquinho assim, né? Ai, vou passar fome, não, porque eu tenho que amamentar.
E Deus coloca isso diante, né? E fala, ainda que essa mãe que amamenta, esqueça o seu filho, né? Não se interesse por teu filho, todavia eu nunca me esquecerei de ti, né? Deus se coloca na posição de uma mãe que cuida, de uma mãe que zela, de uma mãe que protege, de uma mãe que realmente ama. E em outros podcasts que eu tive a oportunidade de fazer, uma das entrevistadas, ela chegou a comentar isso também, que Deus se revelou quando ela ganhou a primeira filha dela. Que ela tinha muitas dúvidas de Deus, o amor de Deus, e quando ela ganhou, foi assim o sinal que Deus deu. Aí Deus provou para ela, né, que aquele amor era como Deus amando ela. Né? Então, realmente, Deus se revela, né, ali, desde quando nós geramos aquele cuidado, Deus se revela nisso, e é maravilhoso entender. E o interessante é que os nossos filhos, né, podem ter a idade que for, né, o teu amor, ele nunca diminui, ele só aumenta, né, pode ser um bebê de 1 mês, pode ser um filho de 30, 40, 50 anos, né. Eu, infelizmente, eu não tenho mais a minha mãe, mas eu sei que ela também passou muito trabalho e amava todos. A gente, como filho, às vezes não entende. Acha que a mãe gosta mais de um ou mais de outro. Na realidade, a mãe, ela se preocupa com alguns mais do que com os outros. Porque, como eu disse, nós somos diferentes, os filhos são diferentes. Então, cada um requer um cuidado diferente, uma atenção especial diferente, né? E quando a gente tem esse pensamento assim, tudo se torna muito mais fácil, né? O nosso ver, a nossa encarar aquela realidade, né? Se torna muito mais fácil. Sim. E para você, Carol, como foi a sua mudança de rotina? É o que mais, né, a gente consegue focar em você, assim, foi a sua mudança de rotina, né? A partir do momento que você teve um Miguelzinho. Sim, começando ali já na gestação, né? Que onde a gente começa a planejar tudo, né? Inclusive as rotinas. Então, eu vou ter um bebê, vai ter horário para dormir, vou ter horário para fazer isso, não vou sair de casa a tal horário. E a gente começa a pensar, ou o que o meu marido sempre falava, não, o Miguel ele vai ser noturno que nem a gente, vai estar de madrugada aí acordado e tal, junto com nós. Mas é totalmente diferente do que a gente planeja, então... A gente idealiza, né? É muito diferente, então a rotina realmente muda. E ficar preso numa rotina, às vezes, também nos faz ter uma dificuldade maior de manter isso, de administrar essa vida na maternidade. Então, assim, a mudança de rotina acaba sendo bem diferente. Claro que cada mãe, cada pessoa tem uma realidade diferente, mas para mim, eu que pensava que ia conseguir trabalhar, conseguir sair, conseguir fazer os meus compromissos que eu tinha antes de ser mãe, foi totalmente diferente. Eu realmente estou vivendo uma maternidade integral, né? Eu estou ali com meu filho. O trabalho que eu pensei que iria continuar fazendo, eu deixei para cuidar. Mas é importante entender também, né, como diz em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Sim. Né? E como é importante a gente não levar essa culpa. Meu Deus, agora eu não consigo trabalhar, agora eu não consigo fazer tudo como eu fazia antes. Sim. Mas espera aí, a gente tem que parar, né, e entender que aquele momento é o momento da paternidade. Né? Você ainda tem um bebê em casa, então é o seu momento, né? Você tem que realmente se dedicar a isso. Sim. Né? E ter a maternidade como prioridade. Isso, e uma coisa que eu sempre oro e peço a Deus foi que Ele me ensinasse que eu pudesse realmente ser uma mãe da forma que Ele desejasse que eu fosse mãe. De que eu pudesse criar o Miguel da maneira que realmente Ele quisesse que eu criasse. Que eu fosse Deus ali sendo indicada, iniciando na vida do Miguel, apresentando Deus através da maternidade. Então, eu não ia conseguir fazer isso, de preparar com ele as orações, de preparar com ele os devocionais, se eu estivesse trabalhando, se eu estivesse me dedicando a uma segunda coisa que não fosse somente a ele. Então, essa mudança, tudo isso que eu pensei que ia dar certo de uma forma, acabou sendo diferente, mas vem me moldando a cada dia, até mesmo para me chegar mais perto de Deus e conhecer Deus realmente na realidade de quem Ele é. Sim, tudo são experiências, né? Mas a gente comentando assim, né? Talvez uma mãe que ela precise trabalhar fora e deixar os seus filhos, né? Quer seja na creche, quer seja com algum familiar, de repente se sente culpada.
né? Meu Deus, eu não estou conseguindo passar esse tempo integral com a minha criança, né? Mas também é lindo entender porque Deus, ele nos dá estratégias, né? Se realmente aquela mãe, ela não pode ter o seu tempo integral, né? Deus não vai deixar ela ser prejudicada por isso, Deus vai colocar meios, né? E uma palavra que eu amo de paixão, assim, que está em Salmos, que Davi, ele diz que Deus adestra a mão dele para a guerra, né? Isso a gente tem que entender para tudo na nossa vida, não é só no trabalho, em ministério na igreja, mas em tudo, dentro da nossa casa também, situações que a gente não sabe lidar, a gente entender que Deus adestra a nossa mão para a guerra, não é, Sayonara? Com certeza, né? Às vezes você pensou lá, meu Deus, eu tô com a casa, tenho 6 filhos, como eu vou lidar com essa situação? E Deus te ajudou, né? Adestrou a sua mão para a guerra, Ele te deu habilidades, Ele te deu ferramentas para trabalhar, né? E assim, na vida daquela que de repente está ouvindo, eu preciso trabalhar fora. Mas quando você, né, a pessoa tiver ali o seu tempo com o seu filho, saber que aquele tempo é dela e do filho, né? Esquecer... ter uma prioridade, né? Quer seja ali só o momento da noite, quer seja só o momento da manhã, mas ter realmente essa prioridade também, né? O tempo de qualidade, tempo né? de qualidade, isso. Eu lembro que quando as meninas eram, né? Como eu casei nova, então eu tinha ainda um pouco, né? Todos nós temos uma criança dentro de nós, né? E eu lembro que eu brincava com elas, assim, né? A gente pulava amarelinha, pulava elástico. As minhas sobrinhas todas iam para minha casa, né? Grande maioria, e dormiam lá. Então a gente conversava, elas conversavam comigo. E eu me sentia como uma adolescente juntamente com elas, né? Porque na verdade, por essa falta que eu tive ali, né, de desenvolver como realmente uma adolescente, uma jovem, e eu já era mãe. Então eu acabo me tornando outra adolescente junto com elas, né? Mas eu até sou grata porque, apesar de na época, né, ter um filho, ter outro aí, né? Nossa, Nara tá grávida de novo, né? E hoje as pessoas olham para os meus filhos e eles dizem, meu Deus, seus filhos são bênção. São bênção. E hoje tenho o privilégio, né, de já ser avó e jovem ainda, né? Porque todas nós somos jovens. E um conselho que eu dou assim para as mães, né? Como vocês, mais jovens, a gente vai errar sempre. Né? Não existe assim um guia completo de fazer tudo certinho, porque uma hora a gente erra. E às vezes a gente olha para nossos filhos, tá, mas o que eu fiz? Por que não deu certo? Não é assim. A gente vai adquirindo experiências e com isso crescendo como pessoa e como mãe. Mas errar faz parte, porque é com os erros que a gente aprende muitas vezes. Foi bom você tocar nesse assunto, Sayonara. O errar é normal errar, né? Eu não apresentei aqui meus filhos, mas eu tenho a Débora, né, de 21 anos, que casou recentemente, e tenho 2 pequenos, né? O Isaac e o Israel. O Isaac com 9 anos e o Israel com 7 anos. E como, né, são só 3, a metade da sua turma. Mas a gente vê como mudou muito, né, da criação que eu dei para Débora, que eu e minha esposa damos para Débora, agora para os meninos, né? Porque a nossa realidade também muda muito, né? Imagina, né, quando a Débora nasceu, era, né, outra realidade financeira, era, né, outra realidade social, e tudo isso muda. Agora, para os meninos é diferente, mas o errar é normal e a gente precisa entender que muitas vezes a gente também precisa se perdoar, né, daquilo que a gente fez de errado, né, pedir perdão a Deus, meu Deus, eu vi que errei. Porque a vida perfeita, né, e a vida que Deus exige de nós, não é a vida aquela vida toda certinha, que tá tudo impecável, que você nunca erra com você mesma, você nunca erra com o outro, você nunca erra com seus filhos. Mas é saber que quando eu errar, eu ter consciência, errei, eu quero consertar, eu quero mudar. Então, aquilo que eu errei muito com a Débora, né, a gente vai, hoje eu vejo que, e não quero errar com os meninos, né? Ela até hoje ela brinca muito isso e também trazer a questão do perdão entre os filhos. Sayonara, teve situação que você teve que chegar para um dos seus filhos e pedir perdão? Perdão, a mamãe errou. Eu acho que em algumas situações, né? Não foram uma nem duas, né? Porque a gente, o difícil é nós, às vezes, admitir que está errada, né? Não, mas eu sou mãe. De pais e tem, ainda que eu esteja errado, está debaixo da minha autoridade. Exatamente, porque a gente é autoridade realmente, né? Eu era amiga delas, mas ao mesmo tempo eu era mãe. Mas muitas vezes a gente se torna rude, né? Mas mesmo assim ainda é tempo de ir lá, né, corrigir o que a gente está fazendo de errado, porque às vezes a gente aprendeu dessa forma.
tivemos criações, né, diferentes, às vezes uma mãe que de repente não podia conversar tanto, porque ela já teve uma formação assim. Então essas coisas a gente vai quebrando, né, nessa nossa vida ao longo dos anos, vai aprendendo e fazendo diferente. O que eu preciso fazer para melhorar? Isso eu sempre tenho que perguntar para mim. Como eu posso fazer para ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor? Então, quando a gente começa a ter essa linha de pensamento, a gente vai se corrigindo os nossos erros. Óbvio que tem coisas que não tem mais, né, como voltar atrás, mas sempre procurar recomeçar. Sempre um novo recomeço a cada manhã, como diz a palavra de Deus, né, que se renova a cada dia. Eu acho que é muito importante quando uma mãe reconhece que errou e realmente vai atrás do filho e pede o perdão. Eu digo assim porque eu já vivi situações, né, que eu vi que a mãe estava errada e ela reconheceu também e falou assim, Carol, perdoa, a mãe estava errada. Isso traz uma comunhão, né? Exatamente, porque às vezes a mãe tá errada, sabe que tá errada e deixa pra lá, né? Mas quando ela reconhece e chega pra filha, isso traz cura. Então, quando traz cura, a gente, como filha, vai entender, ok, a mãe errou, mas ela me ama e reconheceu e a gente conseguiu se acertar. Mas quando não tem isso, acho que é muito difícil de construir a gente como filha, né? E um relacionamento mais sólido com os pais, com a mãe em si. E o exemplo arrasta, né? Então, quando você se mostra, não é frágil, e você quebra o seu orgulho, você se coloca no nível do seu filho e fala, eu errei, me perdoa, mas explicar, né, todo o contexto da situação para a criança, ela entende que quando ela errar, ela também tem livre acesso a você. Isso é importante, porque nós estamos educando filhos. E não é só a você, ela entende a sua casa, o seu primeiro ministério. Então, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Então, quando o seu filho vê você com o seu esposo rindo, brincando, uma família que consegue pedir perdão, que consegue dizer obrigada. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Pega pra mim, por favor. O teu filho, como que você quer que ele fala? Filho, pega pra mim. E aí tu tá ensinando ele ali que tem que ter educação, por favor, obrigada, mas ele não vê. Então ele vai fazer só na sua frente. Quando você não estiver, ele não vai ser assim. Porque não faz parte da essência da educação que ele teve. Então, quando a criança é condicionada a ser educada e ela vê no seu redor essa educação, esse amor, o amor de Deus é um amor que nos ensina. Então, quando ela percebe isso no seu lar, ela se arrasta, ela leva para a escola, para a rua, para a igreja, e aí por isso que fala, o seu filho é uma bênção, seu filho é educado, mesmo quando você não tá, isso é a melhor coisa do mundo. E é mais gostoso quando tu ouve de alguém, quando você não tá perto. Exatamente. Nossa, teu filho é muito educado. Isso pra gente, né, lá dentro do nosso coração traz uma alegria, né? Porque quem nunca ouviu aquela frase assim, né, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Né? Os pais geralmente falam, né? Mas na verdade na prática não funciona assim. Na realidade é bem diferente. É aquilo que a gente faz que se torna ensinamento para eles. Exatamente. Né? Então quando eles veem a gente se quebrantar para um esposo, para alguém, eles, nossa, é assim que eu tenho que agir. Né? A gente vai errar, mas a gente também fazendo nossos acertos eles vão aprender. Né? Então sempre está procurando explicar para eles e exemplificar através dos nossos atos, nossas atitudes, né? E eu sou feliz por isso. E isso traz a questão da realidade, né? Porque os nossos filhos também têm que ver a realidade da nossa casa. E quantos, né, você, Fran, deve atender, às vezes, criança, né, que conta, porque, né, a criança é reflexo daquilo que ele vive dentro de casa. Com certeza. Né? Então, não adianta nós, como pais e mães, exigir algo dos nossos filhos que nós somos incapazes de fazer. Né? Vem aqui e pede desculpa para a mãe, tá? Você já pediu alguma vez desculpa? E não precisa deixar o seu filho crescer para isso, né? Desde pequeno, né? Às vezes a gente, por falta ali, meu Deus, eu me explodi. Esse dia foi o dia, né? Eu dei ali uma chinelada no meu filho, mas depois, meu Deus, para que eu não precisava daquilo? Né? Chegar, falou, filhinho, me perdoa, mamãe estava nervosa. Aquele momento, para a mamãe estava difícil, mamãe, me perdoa, dá um abraço.
né? Chora ali com seu filho se for necessário. Isso faz toda a diferença para a vida deles, né? Igual você falou, vai para a escola, o amigo ofendeu, mas a minha mãe pediu perdão para mim, eu também vou pedir perdão para o meu amigo, eu vou aceitar o perdão do meu amigo. Então, isso são reflexos, né? Exatamente. E quando eu atendo crianças, a gente não atende só a criança, a gente atende a família, né? Então, educar os pais, fazer a psicoeducação com os pais é mais difícil. Porque se não tiver todo mundo engajado naquele propósito, não vai. Porque não adianta trazer a criança para a gente estar ali ensinando, fazendo, e em casa não vai, não perpetua. Então, comigo fica ali 50 minutos, 1 hora, uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas a extensão que é em casa não vai. Então, você educar os pais para uma mudança de hábito não é fácil. Então, até quando a Carol falou ali quando eu estava grávida, eu imaginei isso, imaginei aquilo, né? Eu fico pensando, não, eu vou tirar de letra. Desenvolvimento infantil, eu sei todos os marcos do desenvolvimento, sei ali quando a criança começa de birra, eu consigo ensinar para o meu paciente o que ela vai fazer quando a criança está ali naquele momento frustrante. Só que antes da psicóloga tem a mãe. Então eu fico pensando, não vai ser tão fácil. Porque às vezes quando tu entra com um profissional, tu não tá vivendo. É outra, né? Tu não tá vivendo aquela situação. Tu consegue mediar, olhar e direcionar para uma maneira correta. E aí quando a pastora fala, um dia eu perdi a paciência, eu gritei com meu filho, a gente dizer para as mães, ou para o pai, para a família, que tudo bem errar. Porque nós somos seres humanos. Somos reais. E nós mulheres não fazemos só maternidade. Nós somos dona de casa, nós trabalhamos fora, nós somos amiga e nós fazemos a autocobrança. Eu tenho que dar conta de tudo. Então, isso é muito difícil, porque eu tenho que dar conta de tudo, é esgotante. Então, às vezes, chega a criança esgotada de uma mãe doente. Não tem como a gente tratar uma criança doente sem tratar uma mãe doente. Acaba refletindo, né? Muito. Porque se você não consegue dizer para ela, tudo bem você errar e tentar se consertar e mudar seus hábitos e ter qualidade de, às vezes, abrir mão de alguma coisa. Colocar lazer na vida. Só que a gente sabe que nem todo mundo pode fazer tudo. Largar o emprego para ficar com o filho. Isso é para poucos. Né, que a gente consegue ali abrir mão de coisas também, né? Abrir mão de desejos, de vontade. Eu queria fazer uma viagem, mas eu não estou trabalhando e eu prefiro ficar com meu filho. Então, tu abre mão de escolhas para viver aquele momento. Então, são escolhas que a gente faz todos os dias. Hoje eu escolho acertar, hoje eu escolho amar, hoje eu escolho pedir perdão. E tem vezes que não sai como a gente quer. Mas tentar todos os dias é o caminho, assim, né? Não digo da perfeição, mas da gente conseguir passar para os filhos uma maternidade real. Sim. De que nem tudo é perfeito, mas a gente consegue melhorar e aprender juntos e conversar. E essa conversa é o que muda, né? O dia a dia da família. Sim, a sinceridade um com o outro, né? E sobre a maternidade real, né? Aí até as pessoas devem pensar, por que maternidade real, né? Aí, essa maternidade real, na verdade, tem 2 sentidos, né, da palavra. Porque real de realeza mesmo, né, de algo importante, e real de realidade da nossa vida, né, sem máscara. Porque é muito fácil, né, eu poderia aqui chegar para vocês e passar uma imagem que eu não vivo dentro da minha casa, né. Infelizmente, isso acontece muito. Ou eu vou nas redes sociais e apresento uma família perfeita, né? Ou eu vou diante de um púlpito da igreja, em uma reunião de mulheres, como a gente faz, né? Toda quarta-feira já fica aqui, né? A chamadinha para as mulheres. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente se reúne ali na De Lagoinha. Um momento só nosso de oração, de clamor. É um momento muito bom que a gente aprende palavras direcionadas, nós mulheres, né? Mas seria muito fácil chegar lá e apresentar uma pessoa perfeita, né? Uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, né? Mas ser dentro de casa uma outra realidade. Então, por isso o propósito, né? Maternidade real. E trazer a questão da realeza, né? Que é algo, porque a gente é chamada de a rainha, né? Agora mês de maio a gente vai ouvir muito isso, a rainha do lar,
mamãe, minha rainha. Olha só que lindo, né? Mas é uma fábula muitas vezes, não é verdade? Porque a coroa, né? A gente vê que a coroa, assim, nós temos essa coroa de rainha, de, né, a mulher do lar, aquela que tem seus privilégios dentro do lar como mãe, porque isso é um privilégio dado por Deus. Porém, as suas realidades através disso, né? E é um compromisso, né? E é algo muito sério. Porque, né, já tem gente até vê, né? As rainhas, olha que coisa linda, elas no palácio, né? Olha só, né? Coisa mais linda. Mas e a responsabilidade que ela tem, muitas vezes a gente não quer ter. Não é o compromisso que ela tem, é deixar a sua própria vida para viver, né? Aquilo. Muitas vezes a gente não quer ter, né? Aí a gente leva lá para a Rainha Esther. É tão lindo falar da Rainha Esther, a mulher da Bíblia, a Rainha Esther, mas por trás da Rainha Esther há uma vida, há uma realidade, né? Desde que ela era criança, uma realidade ali que muitas vezes é abortada, né? A gente esconde só pela coroa, por levar o nome rainha. Mas isso, né? Deixar claro aqui que algumas mães, né? Aquela ainda que de repente não é mãe, acha, ai, que lindo ser chamada de mãe, ai, porque mãe, né? Mas e o compromisso, né? Que toda mãe tem que ter, o compromisso com seu filho, levar a sério aquilo, né? Até mesmo quando a gente olha para a questão da mãe, rainha, realeza, né? Se a gente for olhar para um contexto mesmo de realeza, a rainha em si, quando ela gerava um filho, ela tinha todo um propósito na vida do filho, né? Então, ela não era só ser mãe do próximo rei, mas ela preparava o próximo rei. Então, a realidade, às vezes, a gente pensa, rainha, que coisa legal, não sei o que, a mãe do próximo rei, do príncipe, mas ela tá atarefada realmente buscando ali ensinar o filho como que é ser um rei, como governar um país, um reino. Então, a tarefa realmente é grande, né? Então, até nessa questão de realeza, tem a maternidade real, que são as dificuldades do dia a dia, as alegrias do dia a dia. Então, tem que viver isso com realmente toda intensidade, né? Aproveitar realmente todos os momentos. Sim, e nós, como mulheres cristãs, né? A gente prepara os nossos filhos para glorificar a Deus, né? Isso é maravilhoso, você preparar filhos para a glória de Deus, né? Tudo que nós fazemos tem que ser baseado nisso, na palavra, para que Deus seja glorificado na nossa vida, na nossa família, e através da vida dos nossos filhos. E é muito importante, né? Projetar eles para algo. Sim. Ainda que, né, a gente tem mães que, nossa, mas eu projetei tudo para o meu filho, eu projetei o melhor para o meu filho, mas ele preferiu outros caminhos, né? Mas também sempre ter aquele, né, entender que o meu filho, ainda mais que a gente projete algo para a vida dele, né? Ele vai ser adulto um dia, ele vai ter as suas próprias vontades, né? E direcionar os nossos filhos. Eu passei essa experiência com a Débora há pouco tempo, quando ela resolveu casar, né? Meio que me assustei, eu falei, meu Deus, casar. Ela estava praticamente tudo certo para entrar na área militar, ficar 2 anos fora, eu já estava preparada para isso, né? E ela largou mão de tudo para casar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Né? A gente fica com certo medo, né? Mas aí o Espírito Santo teve que falar comigo, os seus filhos são projetos meus, não seus, né? Porque ainda que saia do nosso controle, a gente acha, mas não é isso que eu queria para o meu filho. Exato. Mas a gente tem que ter a consciência de entender que os caminhos que o próprio Deus projetou para os nossos filhos são diferentes. Vai acabar em honra, em alegria, porque, meu Deus, hoje eu vejo a melhor escolha que ela fez, né? De ver a alegria dela, o propósito de Deus, né? A missão que Deus tem dado para a vida deles tem sido algo extraordinário, né? Então, a gente ter também essa sensibilidade de entender o que Deus quer para o meu filho, né? E abençoar a vida deles de forma que eles sejam encaminhados para aquilo que Deus quer. Porque gera uma decepção em nós, a gente, né, trata de famílias assim, de mães que são decepcionadas com a filha, com o filho, porque não é isso que eu queria, não era essa profissão que eu desejei com meu filho, ou seja, né, projetou algo que não era real, né, algo assim que era, né, da vontade dela própria, e não entendeu que aquilo não era direcionado por Deus, né? Deus deu outra direção para aquele filho. Então, tudo isso também a gente precisa entender, né? Mas talvez a Débora decidiu casar porque ela teve um exemplo do casamento. Então, porque tem crianças, adolescentes que têm a fala de que eu não quero casar.
eu não quero ter filho, eu não quero casar. E aí você vai estudando, percebendo aquela criança e percebe o lar desestruturado que ela tem. Então é difícil, a gente tem 2 pontos, né? Aquela criança que quer sair de casa o mais cedo possível porque não quer viver naquele ambiente, e a gente tem aquele, eu quero construir um lar igual ao da minha família. Quero ter filhos, eu quero ser uma mulher igual a minha mãe, uma mulher prudente. Então, como a gente falou no começo, o exemplo vai, né? Então, você quer fazer igual, quer levantar mais pessoas para fazer aquilo também. Então, formar a própria família também é um exemplo de que ela viu um casamento frutífero, um casamento bom, que ela via como exemplo. Sim. Então, acaba se arrastando, né? E a mãe, como rainha, né, como a Carol estava falando, na verdade, na realeza, né, uma rainha, as crianças já veem a gente desde início, né, desde pequenininha na escola aprende que a mãe é a rainha do lar. E de fato nós somos, né, porque no nosso lar, no nosso reino ali, a gente é rainha, porque querendo ou não, nós esposas é que administramos indiretamente o nosso lar, né. Uma mulher que influencia seu esposo, ela pode influenciar para o bem e para o mal. Sim. Né? Então, no lar, ela tem realmente esse título, mas ela realmente é a rainha, esse papel de rainha, né? Que reina ali, ela que realmente dita as regras, quem ordena tudo. E só que nesse meio caminho, ela também tem realmente esses sonhos, às vezes dela, e que ela quer que o filho viva. Né? E nós temos que aprender que cada um tem os seus sonhos. Às vezes a gente quer para os filhos aquilo que eu queria para mim. Né? E a gente se vê, não, já que eu não consegui, é aquilo que eu não consegui fazer. Exatamente, o que eu não consegui, eles vão fazer. Mas não é assim que funciona, né? Cada um de nós tem sentimentos, tem realidades diferentes e sonhos, projetos, né? Como a Fran falou. Tem pessoas que têm uma família desestruturada, quer sair de casa para construir algo melhor, né? Então a gente vê como a gente influencia nos nossos filhos, sendo mãe, sendo rainha, né? Que eles vão seguir exemplos, mas ao mesmo tempo eles também têm os seus próprios sonhos, né? Não é porque a gente é a rainha deles que vai ser para sempre. Somos sempre mãe, isso é certo. Mas eles vão criar os próprios reinados deles, né? Vão ter os reis, os seus príncipes, né? Suas rainhas, né? Então isso fala muito forte com a gente. Sim. E o Anderson até comentou muito, né? Que aí a gente vê, né? Quando a gente casa um filho, ou nossos filhos estão adultos, né? Que quando eles começam a tomar as suas decisões próprias, sem a gente estar interferindo, dizendo filho, ou aconselhando, porque muitas vezes a gente não está perto, né? Para dar um conselho, mas a gente vê que a gente acertou, né? É quando a gente vê eles caminhando com as suas próprias pernas e tomando as decisões certas, né? Decisões direcionadas por Deus. Aí está a maior honra, a nossa maior recompensa, a gente vê, né, nesses momentos, né, de ver eles seguindo a vida e alicerçados, né, eles têm um alicerce. Eles estando felizes, a gente acaba ficando feliz também, muito, né? Eu acho que é legal também lembrar que quando ali em Provérbios fala, ensina o filho o caminho que deve andar, que quando ele crescer não se desviará dele. Por mais que a gente tenha sonhos para os nossos filhos, acho que é muito mais importante realmente ensinar o caminho. Filho, eu sei que tu pode ser um médico ou pode ir para o exército, vai seguir a tua carreira, mas independente do que tu decidir ou do que eu queira, o caminho é esse. Faça o que é certo, faça o que agrada ao Senhor, faça o que o Senhor busca realmente para ti, busque o desejo do coração de Deus acima de tudo. Se a gente conseguir ensinar isso para os nossos filhos, eu acho que é muito mais importante. Daí ele vai viver e conseguir entender o que Deus fala, né? Eu que sei os caminhos que tenho para você. São caminhos de bênção. Então, se ele conseguir entender tudo isso, a gente já fez um bom papel de mãe, eu acredito. Sim. E é o que eu tenho lutado todo dia, de ensinar o Miguel a esse caminho, independente do que eu quero que ele seja. Mas se ele for aquilo que ele quiser, que seja para a honra e glória do Senhor. Sim, sempre dizer a eles, eu sempre falo para todos eles assim, né? Tudo que tu for fazer, primeiro consulta o Senhor. Se é a vontade dele para a tua vida, ou se é um teu desejo, que se ele realmente aprova, né? Mas nunca esquece, quando eles falam, eu queria ser isso ou aquilo, pergunta para o Senhor se isso realmente vai fazer bem para ti.
Esse é o caminho realmente, como tu falou. E quando a gente quer ensinar, como a gente falou ali no comecinho, quando a Carol fala, o que eu projeto para o Miguel é isso, provavelmente na casa dela ele vê a Carol orando, vê a Carol lendo a Bíblia. Como eu falei lá no começo, não tem como a gente querer que os nossos filhos produzam, sejam bênção, se ele não vê bênção. Como a gente falou também, quando você ordena, vai ler a Bíblia, vai orar, você faz. Permita que o seu filho veja você nesse momento de oração, não só aquele momento orar no café da manhã, no almoço, na janta, que nós fazemos, né? É no momento realmente antes de dormir, ao acordar, orar, falar com Deus, fazer o seu devocional. Então, o seu filho vendo você fazer, ele vai continuar levando isso para a vida. E realmente leva. Porque eu digo assim, hoje eu tenho uma paixão pela palavra de Deus, de buscar, de estudar, e quando eu consigo, no meio de toda dessa rotina, eu tô lendo e tô buscando, mas eu vejo que isso não é só de mim. É porque eu vi o exemplo do meu pai, da minha mãe, e vi que eles queriam plantar isso em nós. Então, quando eu converso até mesmo com as minhas irmãs, elas falam pra mim assim, que bom que isso aconteceu, que bom que a gente viu eles orando, que bom que a gente viu a mãe lendo a Bíblia, ensinando para nós, nos levando para o círculo de oração. Então, que bom que a gente viveu isso, porque hoje a gente quer viver também. E se a gente quer viver, a gente também quer passar de exemplo para eles, para os nossos filhos. Isso é o legado, né? Como a gente se preocupa tanto, né, em deixar uma herança, mas maior que a herança é deixar um legado. É o exemplo, é o caráter, né? É uma realidade vivida que nós passamos, né, para os nossos filhos, e isso vai passar para gerações. E como é importante, né? Como você disse aqui do versículo que ensina o menino no caminho, ou o filho no caminho, é no caminho, não é o caminho. Né? Tem diferença de mostrar o caminho, filho, vai, anda assim que vai dar certo. Eu não consegui andar, mas vai lá e anda você. Né? Mas não, é no caminho. Essa palavra é maravilhosa. É no caminho, porque é o exemplo. O Anderson sempre diz, né, isso a gente lembra porque de tanto ele dizer que palavras convencem, né? Mas exemplos arrastam. Né? A gente não precisa estar falando e cobrando, né? Se a gente ter a nossa vida como exemplo para eles. Né? Mostrar o Jesus, o Deus, de uma forma amorosa, não como punição. Porque às vezes a gente escuta, Deus está vendo, Deus não sei o que, isso não se faz, Deus não se agrada. Deus tá triste. Deus está triste. Então assim, mostrar para essa criança também o amor de Deus real. Quando você está orando, não seja só uma obrigação, é um prazer para você ter aquele momento com Deus. É um prazer para você ler a Bíblia, não é uma obrigação. Que você ame esse momento, porque através do que você faz, o seu filho vai perceber. Minha mãe não faz porque todo mundo faz. E a oração com o filho, vocês, né, têm experiência, e a Fran ainda vai ter essa experiência, como é gostoso. Os meninos, né, nenhuma vez vão orar, mãe, eles não dormem e não aceitam que é outro, tem que ser a mãe. Né, mãe, ora aqui para nós dormir. Mas isso, a oração, né, como é importante, porque a gente está em comunhão com Deus, é claro, né, orando ao Senhor, mas traz comunhão também com nossos filhos, né, uma intimidade com os filhos, a segurança, né, que as crianças têm, e quando eles sabem quando estão em apuro, mamãe, vamos orar. Né, o Israel agora tá querendo entrar na banda. Mamãe, ora para mim, porque para mim, pela banda, ora. Né? Então, tudo isso, como é lindo, né? De ver eles se desenvolvendo ali na fé e tudo através do que eles veem em casa. Até porque através da oração também a gente se revela, né? Quando a gente se revela para o pai, no secreto, mas quando a gente ora com alguém, né? Seja com o esposo ou com o filho, eu não vou ter coragem diante de Deus de pedir ou orar alguma coisa que é mentira, né? Então, se eu tô ali com meu filho, não vou orar para Deus uma maquiagem, uma coisa que não é pelo meu filho. Então, meu filho vai sentir realmente a sinceridade do meu coração, do meu amor por ele, porque eu tô orando realmente de coração, porque eu não tô só na frente dele, eu tô na frente do próprio pai. E quem é que tem coragem, né? A fragilidade, se permitir ser frágil. Isso. Porque a gente tem que estar sempre forte, sempre resistente, a gente aguenta tudo. Então, quando você
tá pro Senhor, você realmente chora. Uhum. Você se prostra, você se lança no Senhor. E quando o seu filho, né, eu acredito que seja assim, eu ainda não tenho essa experiência, mas quando ele vê você, ele vai acabar te imitando. Porque a criança sim, começa com na certeza. imitação, depois ela vai tendo as próprias palavras. Sim. Que é normal deles, né? Até hoje, as meninas já casadas, os meninos, mas quando tem algum problema, eles ligam ou mandam mensagem ou pede, mãe, ora por mim, estou precisando. Então eles acreditam na nossa oração, na nossa intimidade com Deus, né? Isso é muito bom. E a gente ensinar eles a orar e fazer eles acreditar, eles vão passar a acreditar na nossa oração e realmente, até hoje, eles quando tem algum problema, mãe, eu preciso de oração. Né? E eles sabem que nós temos essa intimidade com Deus, né? Isso é tão bom, eles tão gratificante. Conseguir enxergar isso nessa confiança é extraordinário, assim, né? Muito Alegra bem. o nosso coração. Ei, vamos, tá quase terminando, eu acredito, né? Rapidinho, passou. Passa rápido. Mas fiquem bem ligados aí, né? Se você gostou, não esquece lá de curtir o vídeo e compartilhar. E a gente vai ter, né, outros temas, vai ser trabalhado durante o mês. Se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum episódio dessa série maravilhosa, Maternidade Real. E aí vamos aqui, né, deixar um pouco mais descontraído, porque a gente também levou bem sério já para oração e tudo mais. Né? Eu quero que você começar aqui pela Sayonara. Sayonara, me fala um relato divertido assim que você teve com as suas crianças, que te marcou, você não esquece. Uma coisa engraçada. Meu Deus. Eu tenho uma com a Débora que eu nunca Mas ela vai ter 6 daí. Não, eu acho assim que o Pelo mais... menos uma por série, tá bom. Não, tá bom. Mas é que assim, na verdade, que eu lembro assim, é que o que me traz muita alegria quando eu lembro, é eu brincando com as meninas mesmo, assim, né? Brincando de elástico, até um episódio, uma vez que uma das minhas sobrinhas dormiu lá em casa, e o Aldoni ficou bravo porque elas riam muito, conversavam no quarto, aí dali um pouco eu olhei, ela estava fazendo o que estava sonâmbula, né? Nossa, meu marido se levantou no instantinho, passou o sonambulismo dela, porque ela estava fingindo, mas era brincadeira, porque era tão gostoso aquilo, né? E hoje eu vejo assim, hoje elas já são casadas, são mães, mas ela teve passou essa experiência pra gente que eu não consigo esquecer, né? E as meninas também não esquecem até hoje. Então, com certeza nos próximos episódios terão mais acontecimentos. Eu prometo que vou escrever para lembrar. Mas eu quero também fortalecer, né, aqui o pedido da pastora Gisele, compartilhar, curtir, se inscrever, porque a gente vai ter muita história e experiência para contar. Hoje é a nossa primeira vez, então a gente está um pouco assim, né, apreensiva, mas com a nossa experiência de cada dia, a gente vai trazer mais alegria para vocês. Se inscreva, não esqueçam, estamos esperando você no próximo episódio. E Só agora eu vou pra... contar algo bem rapidinho da Débora. meu Deus, eu não tenho história ainda. Eu não tenho história ainda pra contar. Vai ter muitas. Como filha tem. Muito, achei assim, foi bem engraçado e eu não esqueço realmente. A Débora tinha, se tivesse 3 anos, acho que não tinha 3 anos completos. E a gente foi pro campo missionário. Ela tinha 2 aninhos quando a gente assumiu o campo missionário. E bem no interior, e a gente ganhava muita galinha. E eu não matava o bicho mais de jeito nenhum, né? Eu dava pra minha vizinha, matava pra mim, aí eu fazia pra comer, beleza. Mas aí a gente recebeu visita, foi um amigo nosso, e ele tá lá, né? Matou a coitadinha da galinha, tá limpando a galinha. A Débora foi com a ingênua, né? Tão ingênua. E ela bem assim, ô tio, corta o coração da galinha pra eu ver se Jesus tá aí dentro. Foi o máximo, assim, né? Porque a gente fala tanto, né? Jesus tá no coração e Jesus tá no nosso coração. Ela, né, aproveitou a oportunidade e falou, deixa eu conhecer quem é Jesus, eu quero ver se Jesus tá dentro do coração da galinha. Então foi algo assim, né, dela pequenininha, que um dos fatos que marcou bastante. E você? Eu acho que, como o Miguel é muito pequenininho ainda, a gente não teve essa experiência de trocar palavras, né? Mas o momento, assim, que foi um momento mais feliz e gratificante foi quando realmente eu me tornei mãe no ato ali do parto, né? Quando eu peguei o Miguel no meu braço e agradeci ao Senhor, porque eu tava no meio de tudo assim, eu vou fazer foto assim, vou fazer aquilo, mas eu tava toda descabelada, eu tava toda... realidade. Exatamente. Não me assusta, Carol. Tava toda ao contrário É a maternidade real. do que eu realmente tinha planejado. Eu puxei o Miguel pra olhar pra ele, olhei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Agora vai e seja mãe.
E ali foi o momento mais feliz, mais gratificante, e sem contar o que a gente está vivendo tudo hoje em dia, né? Aprendendo as novas palavras, as novas fases da vida de uma criança, a adolescência, na infância, e tudo isso vai para frente. Mas esse momento é realmente um momento que me marca, que foi onde eu falei assim, eu quero mais do que um, eu quero ser mãe demais, não somente de um. Legal. Bom, eu ainda não tenho, né, muitas experiências, mas quando ela mexe, gente, é uma emoção. É maravilhoso, assim, tu começa a sentir aquelas vibrações e aí tu manda mensagem, doutora, tá acontecendo alguma coisa? Tô sentindo vibração, uma cólica dela. Não, é só a bebê mexendo. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. E toda vez que você tá, ai, que coisa linda. Aí corre pro marido, né, igual tem aqueles memes que daí a criança para quando o marido toca. Mas ele ainda não sente. Não, tu vai sentir, bota a mão, mas ainda não sente. Mas eu acho que é um momento mais mágico, por enquanto, nesse... E de ver também, né, quando a gente olha ali a imagem. A ansiedade fala mais forte. Muito. E lembrando também que a gente vai abrir no Instagram caixinhas de perguntas. Então, quem quiser mandar perguntas, sugestões pra gente estar ali respondendo, trazendo pro podcast pra conversar, fique à vontade, vai estar super bem-vinda. Que legal. Então tá, gente, eu acho que a gente encerra por aqui então, né? Ou a gente fala mais uma hora. Vamos lá encerrar. E a gente vai encerrar, né, com uma oração. Amém. Agradecendo a Deus por este momento, né? Como a gente já começou aqui falando, algo direcionado por Deus. E que o Senhor sempre venha nos direcionar nas palavras. E como vai ser aberta aqui essa caixa de perguntas, então, né? Para que as mães que, né, aquela dúvida, eu queria tanto que comentasse sobre algo, né? Então a gente vai poder também estar comentando e respondendo. Mas que o Senhor sempre seja glorificado em todas as nossas conversas, né? Em todos os nossos risos, em todas as nossas lágrimas, muitas vezes, porque, né, a emoção vem, isso é realidade. E é bom passar isso, né? Não é nada que a gente está imaginando algo, né, sobrenatural, não é algo real, é algo da nossa vida, e isso traz emoção para nós, né, de lembrar de algum fato, né, que foi vivido, isso é muito importante. Nós vamos orar, então, quero orar com vocês e com vocês também que estão em casa, que estão nos assistindo. Obrigado, né, por dar atenção neste momento, e vamos orar a Deus. Querido Senhor, te agradecemos, te louvamos por este período tão importante que o Senhor nos deu, de estarmos aqui reunidas, Senhor, falando desse tema tão importante para nós, maternidade real. Querido Deus, que o Senhor nos ensine todos os dias, segundo a Tua palavra, segundo o Teu temor, segundo a Tua vontade. Nos ensine, Senhor, como ser melhores mães, melhores esposas, Senhor, melhores mulheres para conosco mesma, porque muitas vezes nós queremos ser boas o suficiente para outros que estão ao nosso redor e esquecemos que nós temos uma vida também e que nós precisamos estar alicerçadas, estar bem, estarmos saudáveis, né, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, para cuidar daqueles que nós amamos. Então, que o Senhor direcione, continue direcionando, né, a cada uma de nós, segundo a Tua vontade, segundo a Tua misericórdia, e que a Sua misericórdia nos acompanhe por todos os dias. Querido Deus, abençoe, Senhor, o lar de cada pessoa que está ouvindo neste momento, que seja alcançado pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor ajude aquela mãe, Senhor, que está em dificuldade, que muitas vezes pensa que não vai dar conta de tudo, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor dê a Sua presença e o Seu amor real, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.